No capítulo 4 de Jeremias, o profeta tem a visão da destruição que vai abater sobre o seu povo. Ele vê os horrores da guerra, o tremendo sofrimento, a morte de milhares e milhares de pessoas, de homens e mulheres, de crianças e de velhos. Ele vê o horror da guerra, o sofrimento terrível, o sofrimento descomunal. Ele sente terrivelmente o golpe. Ainda não havia chegado este tempo, mas a visão apontava com fidelidade aquilo que iria acontecer. O seu coração ficou despedaçado. Era horrível demais aquilo que ele estava vendo. Ele estava intercedendo, clamando a Deus, mas ele sabia que aquela sentença já havia sido dada. Estaria Deus sendo injusto em tratar o seu povo com tanta severidade? Mas olha o que Deus diz antes de mandar o castigo. Como Deus implora no verso 14: Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salvas. Até quando hospedará contigo os teus maus pensamentos? Então tudo aquilo poderia ter sido evitado. Por enquanto era só uma visão, ainda não era uma realidade. Mas ele sabia quão terrível seria esta realidade da guerra, da destruição, do cativeiro, da escravidão mais brutal. A única possibilidade que eles tinham era atender este apelo de Deus: lava o teu coração da malícia. Ah, se eles lavassem o coração da malícia, se eles renunciassem aos seus muitos pecados, à sua constante injustiça. Ah, se eles abandonassem os ídolos e se voltassem para o Senhor, seriam perdoados, curados, transformados e gozariam do favor de Deus. Deus diz no verso 18: o teu proceder e as tuas obras fizeram vir sobre ti estas coisas. A tua calamidade que é amarga atinge o próprio coração. Não era capricho de Deus, é que o pecado atrai o mal. O pecado atrai o juízo. E era o proceder deles, eram as suas obras que estava atraindo sobre si toda essa desgraça que Jeremias estava vendo em visão. Eles se recusavam a lavar o coração da malícia. Eles se recusavam a abandonar a injustiça. Eles de fato estavam com o coração voltado para os ídolos e haviam desprezado o Senhor, e agora não poderia contar com sua proteção. Veja do verso 19 ao 21 como Jeremias sofre ao contemplar em visão. Ele diz bem assim: Ah, meu coração, eu me encontorço em dores. Ó, as paredes do meu coração se agita, não posso calar-me, porque ouves, ó minha alma, o som da trombeta e o alarido da guerra. Golpe sobre golpe se anuncia, pois a terra toda já está destruída. De súbito foram destruídas as minhas tendas, no momento as suas lonas. Até quando terei de ver a bandeira, terei de ouvir o som da trombeta? Ele, mesmo em visão, já estava sofrendo o horror da guerra. É como se seu coração estivesse se partindo de tanta dor, de tanta amargura que ele estava experimentando contemplando a visão. E quando a realidade chegasse, todo o povo de Israel descobriria quão louca foi a sua conduta afastando-se do Senhor. Quão terríveis foram os caminhos em que eles andaram. No verso 22, Deus lamenta. Deus diz bem assim: Deveras o meu povo está louco, já não me conhece. São filhos nécios e não inteligentes, são sábios para fazer o mal e não para fazer o bem. Esta era a constatação de Deus. É como se seu povo tivesse enlouquecido, deixado a ele, que era um Deus tão amável, tão cuidadoso, tão protetor, tão rico em graça e misericórdia, que os abençoava tanto. Eles haviam trocado o Deus verdadeiro pelo Deus falso. É como no capítulo anterior que ele disse que deixou ele o manancial das águas vivas e cavaram cisternas furadas que não retinham água. Deus mostrou para Jeremias o horror da destruição que aconteceria de seu país pela invasão babilônica, mas Deus mostrou mais ainda. Deus mostrou o que será o planeta Terra na destruição final. Está aqui relatado nos versos 23 a 26, que diz bem assim: Olhei para a terra e ele sem forma e vazia, para os céus
e não tinha luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Esta visão que ele está tendo agora é de todo o planeta Terra, não mais o território em que eles moravam, aquela região de Israel. Aqui ele já viu mais, ele viu como a terra será desolada depois da volta de Jesus. Quando o Senhor resgatar o seu povo e todos os ímpios forem aniquilados naquele dia. Ainda não é o juízo final. Com a presença de Jesus, ele é salvação para o seu povo, mas é um fogo consumidor para os ímpios que estão no pecado. Todos vão morrer e a terra será destruída, completamente arruinada. Voltará a ser o abismo que era antes da criação. Ele diz que todas as cidades foram destruídas, não tem mais luz do sol, volta-se um ambiente escuro. O que era hoje terra fértil se tornará um grande deserto. Os animais também não estarão mais aqui. Será completamente arruinada. E a Bíblia fala em Apocalipse que isso vai demorar um período de 1000 anos. Quando o Senhor levar o seu povo para a glória e os ímpios permanecerem na sepultura, mortos por 1000 anos, esta última geração vai ficar apodrecendo sobre a face da terra. E depois de 1000 anos, então, é que o Senhor volta para poder ressuscitá-los, para aí sim aplicar agora o severo castigo pelos seus pecados. Quando todos os ímpios de todos os tempos se ressuscitarem e voltarem à vida para serem aniquilados completamente do Senhor. Nós que estamos vivendo nesta presente geração, devemos tomar o exemplo de loucura que o povo de Israel fez ao abandonar o Senhor, a manter o seu coração na malícia e na maldade e aprender com seus erros para que a gente possa evitar um destino muito pior do que o deles. O que o Senhor havia dito para eles também serve para nós. Verso 14. Lava o teu coração da malícia. Precisamos renunciar ao pecado. O pecado que se tornou popular, publicável, que as pessoas falam com tanta ousadia, mas que os leva para a ruína tão certa e um castigo mais severo do que o povo de Israel sofreu conforme a visão de Jeremias e depois com a invasão babilônica. A nossa solução está em Cristo. No verso 1 da primeira carta, aliás, no capítulo 1 da primeira carta de João, no verso 9, ele dá o recado dizendo: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Temos que admitir, pecado tem nome, pecado a gente não pede perdão por atacado. Nós precisamos confessar. Confessar é um ato de admissão. O mentiroso tem que admitir para Deus que ele é mentiroso. O adúltero que é adúltero. O ladrão que é ladrão. Confessar. Mas não é apenas confessar. Aqui nesse texto que eu li fala que se nós confessarmos, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Perdoar é tirar a culpa, purificar é tirar o domínio do pecado. Deus limpa o adúltero do adultério. Deus limpa aquele que é fraco moralmente de suas fraquezas e lhe torna uma pessoa forte e vitoriosa em Cristo. Deus liberta as pessoas de quaisquer pecados de todas as formas, se ele confiar no Senhor. Mas nós também precisamos fazer algo. Confirmando as palavras de João, tem também em Provérbios capítulo 28, verso 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então é confessar o pecado e deixar o pecado, não é continuar no pecado para estar continuamente confessando e pedindo perdão a Deus. É aquele que confessa e deixa que alcança a misericórdia. Mas os que encobrem suas transgressões, estes continuam carregando a sua própria culpa e descobrirão então quão terrível será estar fora da proteção de Deus quando ele de fato castigar este mundo. Em Daniel, no capítulo 12, no verso 1, diz bem assim, que haverá um tempo de angústia qual nunca houve,
desde quando esse planeta se tornou habitável na criação. Haverá um tempo de angústia que antecede a volta de Jesus. Este mundo está começando a experimentar as dores desse tempo de angústia com esse período de pandemia que nós estamos vivendo. Mas agora é as primeiras gotas do balde que está derramando sobre este planeta Terra, a taça da ira de Deus. Nós veremos coisas que hoje pode até parecer inimagináveis. Estão todas descritas no livro de Apocalipse, no capítulo 16, uma sequência terrível de sofrimento que se abaterá sobre os moradores da terra. Mas Deus, para o seu povo, ele tem um tratamento especial. Está registrado pelo Senhor em Isaías capítulo 26, verso 20 e 21. Deus sabe quem é o seu povo. Ele diz bem assim: vai, pois, meu povo, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento até que passe a ira. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu, e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Deus tem uma contenda com os moradores da terra. Deus vai sair do seu lugar para castigar a iniquidade. E o castigo será sem mistura de misericórdia. É o relato de Apocalipse capítulo 16. As taças da ira de Deus serão derramadas sem misericórdia. Depois que a porta da graça estiver fechada, não há como se reconciliar com Deus. É como diz o próprio Senhor em Apocalipse 22, 11. As pessoas podem continuar do jeito que estão. O pecador continuará no pecado e o justo na prática da justiça, pois uma vez fechada a porta da misericórdia, não há mais como mudar de lado. Então os moradores da terra experimentarão todo o sofrimento sem proteção, enquanto o povo de Deus, vivendo neste mundo, verá a proteção do Senhor. E então, neste tempo, nós entenderemos o completo cumprimento da promessa de Deus em Salmos 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás o castigo dos ímpios. O povo de Deus que amou o Senhor, que abandonou os seus pecados, que venceu sobre eles com o poder de Jesus Cristo, agora, nesse tempo de angústia, tem a mão do Senhor protegendo-os de todo o mal. Mas sofrerão vendo o sofrimento dos ímpios, vendo toda a tragédia sobre o planeta Terra. Mas estão participando daquilo apenas como testemunhas, porém não participam do castigo, não são atingidos pelos flagelos, pois confiaram no Senhor e em tempo oportuno acertaram-se com Deus e renunciaram aos seus pecados. Hoje Deus está apelando para as pessoas, como apelou nos dias de Jeremias, naquele texto que nós lemos no verso 14. Lava o teu coração da malícia. Isto serve para a gente hoje tão verdadeiramente quanto serviu nos dias dele. E se nós lavarmos o nosso coração da malícia naquela fonte, que é o nosso Redentor Jesus, o seu sangue nos purifica de todo pecado, seremos contados entre os que vão viver com ele e que passarão pelo tempo de angústia sob a sua proteção. Que Deus nos ajude a aproveitar esta oportunidade que ele está oferecendo, pois o tempo se encurta rapidamente e em breve, em pouco tempo, ninguém poderá mais fazer a decisão.